Oi meninas, tudo bom? Muito bem, então hoje eu vou discutir aqui com vocês, tá? A sessão Política e Políticas. Na última aula a gente já começou a fazer isso, a gente fez um esquema, né? Mas eu vou dar sequência na leitura e no estudo dessa sessão para depois nós passarmos para outra sessão que vai trabalhar com os conceitos de gestão, tá? Então, nós não terminamos o estudo dessa sessão, então eu estou fazendo esse vídeo para vocês continuarem aí, né, a discutir o conceito de política, políticas e política educacional, tá? Então, vamos retomar aqui. Então, a autora, né, a professora Sofia, faz a discussão ali da política educacional, com letras maiúsculas, enquanto uma ciência política, né, e as políticas educacionais no plural e com minúsculas, que são aquelas que vão se congregando, né, a essa política educacional mais ampla, tá? Muito bem. Então, vamos. Isso aqui a gente já fez a discussão, né? Então, as definições desses analistas situam a política educacional no plano da teoria propriamente dita. É verdade que se pode fazer tal assertiva. Muitos de nós, inclusive, lidamos com a política educacional enquanto um objeto de estudo e de ensino. Suponho, porém, que não seria esta face da política que estava nas cogitações dos proponentes desta mesa, mas antes a dimensão de corpo de ideias que fundamentam expectativas e tendências relativas à ação na esfera pública. Isso nos remete a questões que se inscrevem no âmbito da sociedade, política e do Estado. Então, num sentido mais prático, quando nos referimos à política educacional, vamos aqui. Então, quando nos referimos à política educacional, estamos tratando de ideias e ações. Deixa eu tirar aqui. Ideias e ações. E, sobretudo, de ações governamentais, reconhecendo que a análise de política pública é, por definição, estudar o governo em ação. Isso aqui eu já tenho falado para vocês desde a última aula, né? Então, quando a gente se refere à política educacional, e aqui deveria estar com letra maiúscula, né? A gente vai tratar das ações governamentais, ou seja, como o governo está se constituindo. Então, como é a ação, como é a ação, né, do governo, que eles chamam governo em ação. As políticas educacionais, nessa perspectiva, expressam a multiplicidade e a diversidade da política educacional em um dado momento histórico. Por quê? Porque quando a gente fala num dado momento histórico, a gente está falando de um governo, que muitas vezes é diferente de outro, e tem uma visão política de como vão ser a sua política educacional, as suas políticas educacionais. Né? Por quê também? Porque dizem respeito a áreas específicas de intervenção. Daí porque se fala em políticas de educação infantil, da educação básica, da educação superior e assim por diante. Cada uma delas, por sua vez, pode se desmembrar em outras. Aí a gente viu na aula passada. Essas políticas podem se desmembrar em programas, em projetos, tá? Agora, no governo atual, a gente tem a organização de muitos programas. Isso significa dizer que, a depender do ponto de vista de onde se examina uma determinada esfera de intervenção estatal, ou seja, intervenção do Estado, a relação entre o todo e as partes se modifica na proporção direta do que é maior ou menor nos diferentes campos de atividade. Assim é que falamos da política de um governo, então a política de um governo, como também de suas políticas. Da política relativa a um nível de ensino,
a educação básica ou a educação superior e as suas políticas, ou seja, os seus programas, os seus projetos. Tudo depende, portanto, do lugar de onde se observam os diferentes fenômenos em foco, seja a partir de uma aproximação mais voltada para a esfera macro ou micro do objeto estudado. Isso aqui nós também já vimos na aula passada. A esfera macro é a política educacional e a micro as políticas educacionais. E daí depois nós temos o governo em ação, ou seja, os programas, os projetos. Outro aspecto a observar é que a política representa o espaço onde se manifesta a politicidade inerente à educação, na medida em que traduzem expectativas de ruptura ou de continuidade. Eu já falei sobre isso também na última aula. Existem governos que, quando estão em ação, ou eles criam uma ruptura de algum programa, de alguma política, né? Ou dão continuidade. Então, nas palavras de Almadós Evitar, o registro do político nesse campo se expressa. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque quando há uma ruptura ou uma continuidade, o registro daquela intenção política, ela vai estar sendo expressada. Por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família nasceu numa política de governo de um governo diferente do que a gente tem atualmente, mas ele continua, então ele tem uma perspectiva de continuidade do programa, mesmo não sendo o mesmo governo. Então, na tensão entre mudança e conservação, tá? Tensão entre mudança e conservação. Quando a gente está falando de ruptura, a gente está falando de mudança, e conservação, continuidade. Uma sociedade transmite o seu legado simbólico e, ao mesmo tempo, reinstaura essa ordem quando elabora novas visões sobre o passado e o futuro. Isso aqui é importante. No plano mais concreto dos sistemas educacionais, que é o campo das instituições e dos poderes mediados por elas, as políticas vão contribuir tanto para reproduzir uma ordem estabelecida quanto para transformá-la. Então, resume bem o que a gente tem falado até agora. Aqui é oportuno sublinhar que no plano da política prática, as características de conservação ou mudança podem ou não se aplicar a perspectivas mais ou menos progressistas. Há políticas que se conservam sobre a égide de diferentes ideologias. Então, aqui eu acho que é interessante a gente colocar. Observemos como ilustração a forma como muitas vezes os educadores se referem às ações dos governos nacionais, opondo a política ou políticas, né, de governo mais à direita ou à esquerda do espectro político ideológico, ou seja, governos de direita ou de esquerda, tá? E por quê? Vai depender do espectro político ideológico, né? Porque tem muita essa discussão, né? O que é governo de direita e o que é de esquerda, depende de quem está no poder, né? Se é verdade que algumas oposições podem ser feitas, nem só de diferenciação se alimentam as políticas. Daí porque, ao examiná-las, é necessário também observar os elementos de continuidade. Eu também vou grifar isso porque é o seguinte. Por exemplo, o programa Bolsa Família, ele nasce no governo Lula, passa para o governo Bolsonaro. Mas há é uma política de continuidade. Mas quais elementos continuam ou quais elementos foram criados a partir de uma ideia assim? Não, isso aqui nós precisamos romper, precisamos mudar. Então, daí nós temos que analisar, é o mesmo programa? Não é, tá? Existem tendências históricas que vão se configurando e que independem da vontade dos gestores de ocasião. Mais uma vez, é oportuno recorrer aos exemplos para melhor esclarecer. Tomemos o caso da descentralização que tem na municipalização do ensino fundamental, e em outros desdobramentos, como a autonomia da escola, fortes determinantes.
Esta tendência defendida por muitos nos anos 80 foi aprofundada no governo FHC e teve continuidade no governo Lula. Assim, ao nos aproximarmos de um tema complexo como a análise da política, é preciso especificar de que política está se tratando, para que não pairem dúvidas a respeito dos elementos de ruptura ou de continuidade em jogo. Então, isso aqui eu acabei de falar, é bom a gente grifar para vocês lembrarem. Outras dimensões da complexidade dos termos com os quais estamos tratando nos impelem a prosseguir na busca de explicação dos conceitos mais simples. Um elemento a destacar nessa matéria refere-se ao entendimento equivocado de que a política ou as políticas se constituem única e exclusivamente como uma iniciativa advinda do aparelho estatal, como se a política estivesse lá e nós cá, como se não passassem pelo crivo de pessoas de carne e osso como vocês e eu. Sabemos que não é assim que as coisas se passam, que não há um fosso incomensurável entre os formuladores e os executores de políticas. Enquanto processo social construído historicamente, então isso também é bastante importante. Uma política ou políticas ou programas, eles vão ser constituídos historicamente, tá? Então, tem alguma coisa que vai dizer por que aquele projeto ou aquela política foi constituída, né? Então, na história, isso foi se constituindo. Configura-se, então, como um complexo contraditório de condições históricas que vão implicar em um movimento de ida e volta entre as forças sociais em disputa. Não por acaso já se disse que é preciso captá-la em um sentido mais amplo, como um processo mais que um produto, envolvendo negociação, contestação ou mesmo luta entre diferentes grupos não envolvidos diretamente na elaboração oficial da legislação. Eu vou grifar isso, porque isso aqui é exemplo puro do que foi a Constituição da Base Nacional Comum Curricular ou da Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, tá? É verdade que muitas vezes se tende a tomar o poder público como única instância de formulação de política. Agora, cuidado, é contudo na correlação de forças entre os atores sociais das esferas do Estado, tanto a sociedade política e civil, que se definem as formas de atuação prática, as ações governamentais e, por conseguinte, se trava o jogo das políticas sociais. Assim sendo, estas precisam ser compreendidas em sua complexidade e mutação. Nessa perspectiva, é oportuno enfatizar que, implícita ou explicitamente, a política em reeducação se pode encontrar a qualquer nível, não apenas ao nível de governo central. Assim, são objeto de interesse de análise da política educacional as iniciativas do poder público, em suas instâncias, que seria a União, Estados, Distrito Federal e municípios, e espaços como órgãos centrais e intermediários do sistema e unidades escolares. A sua abrangência é ampla, já que vem se constituindo hoje em um terreno pródigo de iniciativas, quer no campo dos suportes materiais, quer no campo de propostas institucionais, no setor propriamente pedagógico. Elas abrangem, pois, desde a sala de aula até os planos de educação de largo espectro. Então, a escola, nessa perspectiva, não se reduz a um mero reverso das políticas, ou, como a gente fala, né, um único local onde as políticas públicas elas são constituídas. Mas antes, ela vai se configurar como um espaço de reconstrução e inovação, ou seja, vem uma política pública, a gente coloca em prática, mas a gente tem que olhar, tem que avaliar aquilo, como isso tem dado certo ou não tem dado certo, né? Propondo que elementos para a formulação de novas políticas. Então, isso aqui é o que nunca acontece, né? Estamos instituindo a BNCC, vão lá, façam isso, se virem, né? Então, ao superar a crença de que o sentido das políticas reside unicamente no conteúdo das propostas governamentais, a gente tem que superar isso,
né? A significação e as relações de poder, por quê? Porque quando vem uma coisa de cima para baixo, ela está dizendo, ó, a BNCC vem e vocês têm que colocar em prática, né? Isso tem um sentido, tem uma relação de poder aí, né? Que através de uma trama de numerosos dispositivos e interações, ela vai tentar se fixar como uma política de governo, ou seja, o governo em ação. Essa teia, ela constitui o terreno no qual se cruzam os caminhos da inovação, caracterizados como um processo de construção social que abandona a polaridade essencialista entre governo e escolas. Então, sob esse ponto de vista, a análise da política ou das políticas de educação requer uma compreensão que não se contenta com o estudo das ações que emanam do poder público em suas diferentes esferas. Essa análise deve alcançar a escola e seus agentes. E no movimento de ida e volta, um olhar e um reolhar, né, que a gente chama, a gente fala, é procurar apreender como as ideias vão se materializar em ações, ou seja, como a BNCC está acontecendo lá na escola? O professor está entendendo? Não está entendendo? Está dando certo? Não está dando certo? Eu estou avaliando as ações. Isso é materializar as ações, traduzindo-se ou não na gestão educacional e escolar. E já que tocamos no assunto, é hora de buscar nos elementos para explicitar os conceitos mais simples relativos à gestão. Muito bem, então aqui, ó, eu vou sublinhar tudo isto, que é muito, muito, muito importante. Tudo bem, gente? Muito bem. No próximo vídeo, eu já vou começar a ajudar vocês a discutir a sessão de gestão. Ok? Então, até mais.